Podcast oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios. Olá, pessoal, e bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI, apresentado a vocês por askivanmeisner.com, que é o novo site onde você pode perguntar o que quiser sobre networking. Eu sou Priscila Rice e venho a vocês direto do estúdio de gravação de Live Oak em Berkeley, Califórnia. Estou hoje no telefone com o fundador e CVO do BNI, Dr. Ivan Meisner. Olá, Ivan, tudo bem? Onde você está? Eu estou super bem, Priscila. Esta semana estou na sede do BNI fazendo os treinamentos das equipes de liderança, ou melhor, fazendo o treinamento dos diretores. Trazemos diretores de todas as partes do mundo, várias vezes ao ano, e fazemos cerca de 3 dias inteiros de treinamentos. Então, depois desse treinamento, vamos todos à minha casa para um jantar, e essa foi a nossa programação de ontem. Isso tudo é sobre educação, e é a razão de fazermos esses podcasts, para tentar ensinar as pessoas a fazer isso de uma forma eficaz, e com a certeza de que nossos diretores recebam um treinamento muito bom, com 700 a 800 páginas de manual e completem todo o programa. Uau, isso é impressionante! Então, o que você vai compartilhar conosco hoje? Eu tenho um assunto divertido hoje, um tópico bem interessante. Talvez divertido tenha sido uma palavra errada para definir, mas é que eu amo esse tópico. Mas na verdade é baseado em uma carta que recebi de uma pessoa. O tópico é adição por subtração. E eu falo isso porque recebi uma carta, na verdade um e-mail, de um membro do BNI, que é um vice-presidente. E em sua mensagem ele fala sobre sua frustração e seu esgotamento relacionado à reestruturação do grupo. Ele disse que estão trabalhando duro para conseguir que todas as regras e recomendações do BNI sejam seguidas. E pela primeira vez eles se sentem batendo de cara na parede. Ele é o vice-presidente e o VP fica com todo o trabalho sujo. Ele reconhece isso no seu e-mail e disse que tem um grande problema em como manter a mente no foco do seu objetivo a longo prazo, de construir uma boa equipe, enquanto há tantas pessoas lhe atacando pessoalmente. Ele disse: "Eu fui chamado de tirano por um membro do meu grupo. Isso me arrasou e mais de 9 vezes ele faltou e não veio em várias reuniões. É, e ele teve uma conversa com o cara e que não aceitou muito bem e o chamou o VP, o coitado do VP, de tirano. Então, o que eu vou falar é para todos os membros, mas particularmente para você, vice-presidente, que me mandou esta carta, porque espero que ouça esse podcast, porque quero muito compartilhar algumas informações baseadas no artigo que escrevi há alguns anos atrás chamado Adição por Subtração. E você está ouvindo esse podcast e quer ver o artigo original? Acesse benisuccessnet.com. Faça uma busca por adição, por subtração, e você encontrará esse artigo. Também vamos tentar colocar o link nesse podcast para te redirecionar à página do artigo. Mas aqui, basicamente, o desenrolar do artigo, e aqui vai minha resposta a você, vice-presidente. Como você lida com as pessoas que estão chateadas desse jeito por estar fazendo a coisa certa e tentando fazer a diferença no seu grupo? Então, para ele eu diria: tenha fé. A melhor maneira de construir o grupo que você deseja é subtrair do seu grupo. E digo isso porque esse artigo que escrevi é feito assim como o artigo Ele Disse e Ela Disse. Eu escrevo um pouco e depois minha esposa escreve um pouco. E eu falo sobre o fato de que estava em um grupo local e perguntei como as coisas estavam indo. E ela disse: ótimo, somos 35 membros, mas apenas 25 vêm todas as semanas. Nesse momento eu falei: opa, pera lá. Isso não é ótimo. Se 25% dos seus membros estão faltando, isso não é nada bom. Depois pedimos à minha esposa que falasse um pouco e ela falou sobre jardinagem. Grande mudança de assunto, mas ela falou sobre jardinagem e como, se você realmente quiser, temos cerca de 75 roseiras na minha casa. Se você realmente deseja que as roseiras cresçam, é necessário podá-las de volta.
Você tem que cortar as roseiras para que floresçam. Você está certo. E é sobre isso que se trata todo o artigo. Ele é falando sobre o fato de que se você quer que um grupo cresça, às vezes é necessário podar o grupo. As pessoas não ficarão felizes com isso. Ai meu Deus, você realmente tem alguma expectativa sobre eles? Eles realmente devem chegar na hora? Eles não podem perder nenhuma reunião? Olha, isso é uma organização empresarial. É normal ter regras e regulamentações que ajudam a elevar o nível e a qualidade das participações. O Beni não é para qualquer um. Tudo bem, eu entendo isso. Nós queremos pessoas comprometidas e a verdade é que esse vice-presidente está fazendo a coisa certa, focando no comprometimento. E Priscila, nós temos falado muito disso em vários podcasts. Uma das maiores forças do Beni é que os membros são amigos, pelo menos a maioria deles. E uma das grandes fraquezas do Beni é que a maioria dos membros são amigos. Eu te entendo. E é isso, é uma força e uma fraqueza. E a verdade é que se a sua equipe está com problemas e não vem seguindo o programa, a melhor forma de reverter isso é podando-a, deixando claro a todos que o grupo voltará a seguir o programa, fazendo todos retomarem o foco. E aquelas pessoas que não estão dispostas a fazer o que os outros membros estão querendo fazer, talvez não seja o grupo ideal para elas. Assim, ele está fazendo a coisa certa, focando nos atrasos e abstenções. Uma das partes desse artigo que eu acho que é muito importante é um estudo que fiz há muitos anos atrás com 2 grupos. E tudo começou porque esse grupo em particular tinha 14 membros. E os membros vieram até mim e disseram: presença obrigatória é um absurdo. É o que me disseram, Priscila. Presença obrigatória é um absurdo. Não importa a quantidade de pessoas que apareçam na reunião, não vai fazer a diferença no número de referências. Nós vamos provar isso para você. Eu falei, ok. E ele continuou: nós vamos começar a seguir a política de frequência de presença. Assim, vamos rastrear os números e vamos mostrar a você que não faz diferença nenhuma. Aí eu disse, tudo bem, justo. Se você me mostrar que não faz diferença nenhuma, eu paro de incomodar vocês com a necessidade de presença. Originalmente, isto aqui foi publicado em 1994 e republicado neste artigo. E desse jeito eles tinham uma média de 2,1 faltas por membro por trimestre. Isso é muita falta. São só 14 membros. E eles passavam 188 referências. Quando começaram a focar nas faltas, eles diminuíram esse número em 52% e caiu para 1 falta por membro no trimestre. O número de membros deles aumentou em 29%. E o número de referências aumentou em 43%, subindo para 269 referências. Eles fizeram isso no outro trimestre, e o número de faltas caiu para 0,6 faltas por membro. O número de membros subiu 21%, um aumento de 50% na afiliação. As referências subiram 62%, com 305 referências, uma queda de 71% nas faltas e com uma melhora de 62% nas referências. E isso tudo tem uma relação bem direta. Aqui está a parte engraçada da história. Uma equipe veio até mim quando fizemos essa publicação original lá em 1994, numa versão impressa da SuccessNet, e eles disseram: nós não acreditamos nesses números. O propósito da equipe original começou a seguir a política de presença para sempre. Eles foram: deixa quieto, isso está certo, e seguiram o programa. Eu tive alguns outros times que vieram até mim e disseram: nós não acreditamos nesses números. E eu perguntei por quê. Então ele me disse: esses caras estão muito perto de você. Eles fariam qualquer coisa que você falasse. Eles são um time independente e fizeram isso tudo por conta própria. Eu afirmei, mas eles não acreditaram em mim. E disse que queria fazer isso também, mas por um mês a mais do que o trimestre a mais. Ou melhor, eles queriam fazer por 3 trimestres ao invés de 2 trimestres. Eu disse, claro,
Por mim, tudo bem. E ele me disse: você terá que publicar nossos resultados, porque eu não acredito nesses e o nosso número será diferente em um período de mais de 9 meses. Então prometi que publicaria os resultados. Acontece, ele estava certo. Não, ele disse: eu não acredito que eles serão os mesmos. Isso, ele estava certo. Os números não foram os mesmos. Eles tiveram uma queda de 53% no número de faltas e um aumento de 164% nas referências. Nossa! Imagina, um aumento de 90% na filiação. E tudo que foi feito foi seguir as políticas de presença. Isso não é apenas o que fizeram. Todos eles também focaram nos anfitriões e convidados e fizeram algumas outras coisas bem feitas, mas sempre focados em simplesmente seguir o programa. Nada mais do que isso. Então, para cada grupo que tomou a difícil decisão de seguir o sistema, leia este artigo porque ele mostra que há uma correlação direta entre presença e referências. Uma queda de 53% nas faltas conduziu a um aumento de 164% no número de referências durante um período de 9 meses. Isso, vice-presidente que me escreveu o e-mail, é a razão pela qual você está indo no caminho certo, focando nos princípios do seu grupo. Continue assim. Não se preocupe pelas pessoas resistirem a mudanças, porque elas irão. As pessoas não gostam de mudanças, mas essa é uma mudança muito boa e fará a diferença na sua equipe. E essa é a minha mensagem para hoje, Priscila. É uma excelente mensagem. Eu só tenho uma pergunta sobre por que ele teve que aguentar toda a pressão e por que não foi apenas uma decisão da equipe de liderança. Essa é uma boa pergunta, e a verdade é que o vice é quem geralmente aguenta a maior parte da pressão, porque é ele quem coordena o comitê de afiliação dos grupos. E são eles os dirigentes desse comitê. Mas acho que seria uma boa se todos da equipe e todos da liderança pudessem sempre apoiar o vice-presidente nas decisões. Isso tornaria tudo mais fácil. A pior coisa que uma equipe de liderança poderia fazer, e não sei se aconteceu isso nesse grupo, pois ele não falou especificamente sobre esse assunto, mas a pior coisa que poderia acontecer seria a liderança falar: olha, isso não é responsabilidade minha, é responsabilidade do vice-presidente. Só para eles lavarem as mãos na situação. O que, na verdade, eles precisam dizer é: nós apoiamos você nessa causa, isso é o que interessa ao time todo. Vá ler esse artigo, adição por subtração, e verá o porquê é tão importante fazer isso. E se você tiver uma equipe de liderança que apoia o vice-presidente, assim terá muito menos disso. Mas sempre vai haver alguma pessoa que traz as más notícias no grupo e essa pessoa sempre deixará todos com receio. Então, eu te entendo. E aguenta firme aí, VP. Você está fazendo a coisa certa e eu prometo a você que se continuar assim, com tato, não tendo atitudes fascistas diante dessas situações, sendo profissional, sendo político, mas sempre sendo rígido, mas um rígido com amor, com certeza estará construído um grupo melhor. E eu insisto, para as pessoas que estão ouvindo este podcast, vá até o artigo Adição por Subtração, que foi escrito por minha esposa e eu alguns anos atrás. Vamos colocar o link aqui se der. Obrigado, Priscila. É com você. Excelente! Tudo bem, então. Bom, ouvintes, eu gostaria de lembrar a vocês que o nosso podcast foi apresentado por askivanmeisner.com, novo site onde você pode tirar qualquer dúvida ou fazer qualquer pergunta sobre networking. Muito obrigada por nos acompanharem nesse podcast. Eu sou Priscila Rice e nós esperamos que você tenha gostado e participe conosco semana que vem de mais um episódio emocionante do podcast oficial do BNI.